Boa noite, tudo bem? Prazer em falar com vocês Satisfação. e estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Logicamente, alguns esclarecimentos, por questões profissionais, eu não vou poder passar para vocês, né? Mas, de um cômputo geral, vai dar para entender um pouco a situação lamentável desse episódio. Doutor, tem a questão desse suposto terceiro cartão amarelo para o atleta Zé Wilson do Asa, em uma possível troca de camisas com o atleta Lídio. De que forma o senhor entrou com essa notícia no STJD, alegando especificamente o quê? O que fato? Não, na realidade, quando acontece uma notícia de infração, né, por irregularidade, pelo artigo 214, que é o que fala sobre escalação irregular de atletas, é normal você juntar as súmulas da partida, principalmente em casos de cartão amarelo ou de cartão vermelho, né? Você junta as súmulas da partida para comprovar a irregularidade da contagem de cartões. Foi o que nós fizemos, né? Muito antes, o Asa jogou 15 partidas pela essa Série D. E eu analisei, passei uma madrugada inteira analisando os 14 jogos da fase inicial, mais o jogo contra o Nacional de Patos, do último domingo. Analisei ponto a ponto, escalação por escalação, jogador por jogador, número, inclusive, de CBF de cada um, porque, não sei se você sabe, cada atleta tem um número específico na federação, na CBF, perdão. Né? Ele tem um número que o identifica, é como se fosse um RG do jogador. E pude notar que o Zé Wilson atuou pela súmula, vírgula, que é o que vale, jogou irregularmente no jogo do último domingo, porque ele recebeu o seu terceiro cartão oficial na partida contra a Jacuipense, né? Ele não recebeu cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro, que é o setor e o ponto principal de toda a polêmica. Somei as súmulas, olhei todos os cartões e vi que o terceiro cartão amarelo do Zé Wilson Ferreira Santana foi no jogo contra a Jacuipense. Então, preparamos uma notícia de infração baseado apenas no que vale a súmula. A súmula é como se fosse um acórdão de um tribunal de justiça. É como se fosse uma sentença de um tribunal de justiça. Ela que decide o que ocorreu no jogo. Então, a súmula do jogo entre Cruzeiro de Arapiraca e Asa não continha cartão amarelo para o senhor José Wilson Ferreira Santana. E baseado nisso foi que nós entramos com a notícia de infração. Apenas isso, nada particularmente contra o Asa, nós somos profissionais, vivemos do nosso trabalho, apontamos a irregularidade e comunicamos ao STJD. Agora tem um detalhe, doutor Leonardo Rachid. Quando o senhor leva essa denúncia ao STJD, o procurador Ronaldo Piacente, acho que é esse o nome, ele de imediato acata a denúncia ou ele de repente diz que vai verificar, vai analisar para dar um parecer depois? E aí a gente sabe que o doutor Ronaldo é ex-presidente do STJD, tem uma vasta experiência na justiça desportiva e ele já determina um prazo para o Asa fazer a manifestação, ou seja, para que o Asa faça a sua defesa, que esse prazo finalizou hoje às 18 horas. Na realidade, o doutor Ronaldo Botelho, né, o nome dele é Ronaldo Botelho Piacente, ele já foi auditor do Tribunal de Justiça, de Justiça Desportiva de São Paulo, já foi presidente do STJD, né, do Tribunal Pleno, também do STJD, da CBF, e ele acata a nossa denúncia, porque ele lê a denúncia pela sua vasta experiência, ele leu toda a nossa notícia de infração, né,
E ele comunicou ao ASA, porque ele podia simplesmente não receber a denúncia. Se a nossa notícia de infração constasse absurdos, como o que eu passei para você aí fora do ar, né? Que ele visse que não havia fundamento, ele não comunicava para o ASA se defender. Então, o primeiro ponto é que há fundamento na nossa denúncia. O segundo ponto é que nós ouvimos durante a semana, depois que nós entramos com a notícia de infração, nós ouvimos, passamos a ficar ligados nas notícias da cidade de Arapiraca e do estado de Alagoas. E nós ouvimos qual seria a linha de defesa do ASA. Imediatamente, de acordo com a lei, nós fizemos um aditivo à nossa notícia de infração, que não cabia. Juntamos a notícia de infração para lembrar ao STJD do que nós lemos e o que tem no artigo 85 do RGC da CBF. Ou seja, o RGC da CBF, RGC é Regulamento Geral de Competições. Todos os clubes do Brasil, Flamengo, São Paulo, ASA, qualquer um deles, ele está sujeito o RGC. Ele está sobreposto ao RGC. E esse RGC, ele é lançado no sistema da CBF em janeiro do ano em vigor. Então, esse RGC foi lançado em janeiro de 2023, com vários artigos que todos têm que cumprir. Lá está dizendo tudo, inclusive que uma vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não vale ponto nenhum. São pontos importantes de um regulamento esportivo. E no artigo 85, ele fala especificamente sobre a súmula do jogo, né? E se você lê o artigo 85, ele impede que tenha esse adendo que o ASA quer se defender com ele. É proibido esse adendo pelo artigo 85, principalmente pelo que está escrito no parágrafo 4º e 5º, né? Então, nós temos uma defesa do ASA baseado numa coisa que não podia acontecer, é inexistente. Para falar uma linguagem jurídica, eu vou falar a palavra nati morta, nasceu morto em latim, né? Como também a palavra em latim actio, nata, que quer dizer, actio quer dizer ação, nata quer dizer nascimento. O nascimento da ação, ele se criou quando nós tivemos ciência da denúncia. Portanto, estávamos cobertos e dentro dos prazos. Agora, E o artigo... uma outra situação, doutor, até para pegar um gancho em cima disso que o senhor está dizendo aí, do nascimento morto dessa defesa do ASA. O ASA diz que o árbitro fez um adendo. O adendo consta hoje anexado à súmula. Inclusive, nós lemos aqui quando foi publicada. O senhor disse que esse adendo não pode, é proibido. E como o ASA conseguiu que o árbitro fizesse esse adendo? Existe um ditado em espanhol que fala assim: "Yo no acredito en las brujas, pero que elas los hay". Eu vou traduzir. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Eu não sei, foge da minha alçada como esse adendo foi publicado. Na realidade, Eduardo, esse adendo não foi publicado na súmula. Se você olhar a súmula do jogo, ela continua com o cartão para o jogador lidiou. A súmula do jogo, ela não tem adendo à súmula. Abre lá no site da CBF, jogo Cruzeiro versus ASA, vai lá na relação de cartões, continua lídio. Ou seja, a súmula está valendo. Foi feito um adendo fora da súmula, na seção que está escrito documentos. Ela não está na súmula do jogo. Ela está nos documentos do jogo, que não é competência do juiz colocar esse documento lá. Tá. O árbitro da partida. É justamente isso agora que o senhor me chama a atenção.
não é competência do árbitro. Então, o ASA teria que procurar, nesse caso especificamente, o delegado da partida inicialmente. O ASA detectou o erro, a anomalia, de repente, na questão da numeração. Teria que, de forma imediata, já procurar o delegado da partida, e é o delegado da partida que faria esse processo para que constasse depois essa correção? Exato. O artigo 4º, o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º o parágrafo de 1 a 5 do artigo 85 do RGC da CBF, ele dá o passo a passo como deve ser feita a confecção da súmula. E diz que o delegado do jogo, até às 14 horas do dia subsequente ao jogo, tem que colocar os documentos no envelope e mandar para a CBF. Portanto, o jogo foi no domingo às 16 horas. Até às 14 horas do dia 10, na segunda-feira, esse adendo deveria ter constado junto com os documentos do delegado, e não foi. Mas aí a CBF confirma ou não que recebeu esse documento no dia seguinte? Não, isso aí nós entramos com o processo no STJD. O nosso processo é no STJD. A CBF, logicamente, vai informar ao STJD a data do recebimento desse processo. Porque a súmula do jogo, ela não tem, assim, vamos falar que nós não podemos mexer no relógio do tempo. Nós não podemos, só Deus pode mexer no relógio do tempo. Então, se o árbitro da partida faz um documento na cidade de Imperatriz, no Maranhão, no dia 12 de julho, como é que o delegado do jogo pode ter mandado o documento do envelope que ele tem que ter mandado no dia 10? Entendi. O documento do árbitro, o adendo, está assim expressamente datado 12 de julho de 2023, Imperatriz, no Maranhão. Ou seja, não estava no envelope que o delegado do jogo era obrigado por lei a mandar no dia 10. Então aí nós já temos uma incoerência. Mas, para mim, o que me chamou mais atenção, Eduardo, é que o setor de comunicação do ASA, que é muito, muito bonito até a chamada dele, todos os clubes do Brasil hoje fazem isso. Fluminense, que é meu time, Flamengo, Botafogo, 1 hora antes de cada jogo, 1h30 antes de cada jogo, ele lança no seu Instagram a escalação do seu time. E se vocês buscarem o Instagram do ASA, do dia 9/7, né, mostra que a escalação está com o jogador Lídio, com a camisa 5. Isso. Eu quero crer, né, que há uma competência do setor de comunicação do ASA. Como eu disse, eles informam aos torcedores que não podem ir ao estádio, ou os torcedores que estão chegando ao estádio, o time vai jogar com essa escalação. Está lá a informação. Será que houve erro também do setor de comunicação do ASA ao colocar no Instagram 1 hora antes do jogo a escalação? Então, o senhor quer me dizer que esse Instagram do ASA, ele é objeto da denúncia também, passa a ser? Totalmente, totalmente. É oficial. Está lá, ASA oficial, e embaixo escrito Arena Fumeirão. Se você buscar, você vai encontrar. O detalhe principal nisso, são muitos detalhes, né, que me chamam a atenção. Nós não podemos, um clube como o ASA, famoso, o ASA ficou famoso nacionalmente, não só pela sua grandeza, como por uma vitória expressiva e histórica que obteve contra o Palmeiras. Isso. Né? O ASA é um clube que todo mundo conhece a nível nacional. Então, eu penso assim, sem querer criticar ninguém do departamento de supervisão, nem sem querer criticar ninguém da diretoria, pelo contrário, para mim houve um equívoco, que eu não acredito que eles queriam fazer propositadamente isso,
houve equívoco, né? Mas eu não consigo acreditar que o Asa tenha deixado jogadores de futebol profissional no ano de 2023, né? No ano da internet, no ano enfim, da modernidade, que jogadores troquem as camisas sem que alguém no vestiário tenha visto. É inimaginável, Eduardo, eu pensar nisso. Doutor, agora, lógico, se houve um erro ou não de quem quer que seja, o próprio Asa que vai ter que buscar isso agora internamente. Agora, todo erro, se há que houve um erro, tem uma consequência. E qual a consequência seria, neste caso, se o senhor lograr êxito com essa notícia junto ao STJD? É a aplicação pura e simples do artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune com a perda dos 3 pontos ganhos pelo Asa e mais 3 por punição por ter colocado um jogador irregular. É o que diz o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Repito, o STJD não julga culpabilidade, eu não estou aqui para jogar culpa em ninguém. O Asa não teve culpa, o jogador não teve culpa, né? Ninguém teve culpa. Mas o jogador está irregular? Está. O STJD julga as irregularidades cometidas tanto no CBJD quanto no RGC. Porque o RGC é o Regulamento Geral das Competições e, como eu disse anteriormente, todos os clubes estão sujeitos a ele. Então é um Você tem que... Doutor Leonardo, então para a gente até finalizar, é uma competição que, por exemplo, hoje é quinta-feira, o STJD recebeu a denúncia do Nacional, recebeu o manifesto do Asa, a defesa do Asa, tem até amanhã para se pronunciar sobre isso, mas é um campeonato, de repente, que pode ficar sob júdice? Com certeza. Assim, existem as possibilidades do procurador eliminar o Asa. Nós pedimos, né? Logicamente, ele que decide, mas pedir não custa nada. Pedir que o resultado do jogo não seja homologado. O resultado do último jogo não seja homologado, né? E vai depender muito do entendimento do doutor Ronaldo, que é um cara de muita experiência, entendeu? Nós juntamos tudo, né? Agora, o principal detalhe que eu acho que, assim, não vou dizer que houve falha ou que houve inocência, como um juiz dá um documento 3 dias após o jogo. O juiz dá um documento e no corpo do documento fala assim: o Asa afirma que o jogador fulano de tal jogou. Não é o juiz que viu, não é o juiz que detectou, é o Asa que está afirmando. Esse adendo para mim é estranho. E vou te falar uma coisa. Doutor Leonardo, antes que o senhor fale essa coisa, então, nesse caso também, é cabível uma punição ao árbitro? Todo mundo pode ser punido, dependendo da ótica do procurador. Mas o que eu queria complementar, que eu dizer essa coisa, é o seguinte, o regulamento manda que o delegado do jogo feche o envelope até as 14 horas do dia seguinte. A partir dali, acabou. É igual a eleição para presidente da República. Ela vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Você já viu alguém votar às 5 e 10 da tarde, depois da eleição da República, para presidente, para vereador, para deputado? O TSE, ele fecha as urnas eletrônicas às 5 da tarde, às 17 horas. Se você chegar lá às 17h05, quero votar, não pode mais.
E é o regulamento do TSE, são as regras do jogo. Se o Regulamento Geral das Competições diz que o delegado do jogo, até às 14 horas, tem que protocolar o envelope fechado com a súmula do jogo, até às 14 horas do dia seguinte do jogo, Eduardo, como aparece um documento do dia 12, se o dia subsequente era dia 10? E como esse documento não altera a súmula, você pode olhar lá, que a súmula continua dizendo que o cartão amarelo é para o jogador lídio. Então, eu acho que o Asa cometeu um erro. O Zé Wilson não estava com cartão amarelo no dia do jogo contra o Bahia de Feira. Ele podia ter jogado. Por que ele foi retirado do jogo? Que o próprio Asa, na minha concepção, estava com dúvida. O jogo, se não me engano, contra o Bahia de Feira foi no dia 16. Os documentos dados pelo juiz são do dia 12. Por que então o Zé Wilson não jogou? Você não pode dizer, afirmar, tirar o jogador da partida sem que a súmula mostre que ele tomou cartão. Né? Nós fizemos a nossa parte, contratados pelo Nacional, detectamos a infração, que há uma infração sem a menor dúvida, e os desdobramentos dessa documentação colocada. Uma coisa que eu vou te falar, que eu me lembrei agora que eu ia te falar antes. Eu nunca vi um adendo na minha vida. Minha larga experiência dentro do direito esportivo, regulamentação esportiva, eu sou TMS Manager da FIFA, cuido de transferências internacionais, nacionais, nunca vi um adendo de arbitragem. Porque os árbitros cumprem as leis. Ele finaliza às 14 horas do dia subsequente ao jogo. E o artigo 85 fala que o juiz, quando detecta irregularidade, ele tem que falar até depois do jogo, para que a súmula, às 14 horas do dia subsequente à partida, esteja fechada, lacrada e encaminhada à CBF. Aí o juiz vai e faz um adendo à súmula no dia 12, 3 dias após a partida. Eu espero, sinceramente, que o futebol brasileiro deu uma limpada, né? Por exemplo, esse juiz, se ele cometeu esse adendo, ele tem que tomar um gancho pesado. Não tem condições, menor condições de dirigir uma partida e de estar no quadro de árbitros da CBF. Porque ele infringiu a lei e não ajudou o Asa. O detalhe é esse, ele infringiu a lei e não vai ajudar o Asa. Porque o que vale é o que está na súmula, não é o que ele falou 2 dias, 3 dias, 4 dias após o jogo. Não sei se eu me fiz entender, Eduardo, entendeu? Fez sim, doutor. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu estou extremamente satisfeito pela explicação que o senhor nos traz. É evidente que, como manda o bom jornalismo, nós vamos também ouvir o outro lado, o lado do Asa, né, dentro de instantes, justamente para dar o espaço de defesa também, mas agora é aguardar o posicionamento do STJD em tudo isso. Um forte abraço, boa noite. Tá bom, eu queria deixar claro que o documento essencial que nos chamou a atenção foi o Instagram do Asa. O Instagram do Asa derruba todas as teses de defesa que, posteriormente, lógico, o Asa tem um departamento jurídico competente, né? Vai saber, com certeza, defender o clube, que é um clube que merece todo o respeito, né? Tem o direito à ampla defesa, mas o Instagram do Asa, que está lá para todo mundo ver, a não ser que ele seja apagado, menos agora, que já foi printado por muita gente, né? O Instagram do Asa derruba toda a tese de defesa do Asa. Como então, antes do jogo, o Instagram já sabia que as camisas seriam aquela e a defesa do Asa disse que houve uma troca dentro do vestiário. O Instagram já sabia, entendeu? E é isso. Mais uma vez, um grande abraço ao povo aí de Arapiraca, forte abraço a você e parabéns pela sua brilhante iniciativa de esclarecer os fatos. Muito obrigado, doutor. Um abraço.